No vídeo de hoje, com esse visual absolutamente diferente e incomum, nós vamos falar do São Paulo. Vamos abordar a contratação do técnico Thiago Carpini e eu preciso falar da nota que foi emitida pela direção do São Paulo no dia da contratação, horas antes da confirmação da contratação do Thiago Carpini, sobre o Gabriel Sá, um jornalista que cobre o dia a dia do clube, e uma nota que, para dizer o mínimo, me pareceu muito desproporcional, assim, para começo de conversa. Like, se inscreva, ativa o sininho, vem rumo a 160 mil inscritos no canal. Tô deixando aí cotações para a Copinha. Hoje tem grandes equipes em campo, tem o Vasco em campo, tem o Flamengo em campo. A Copinha chegou na sua segunda fase, agora perdeu, volta para casa. Perdeu, vai embora de São Paulo. Você pode fazer a sua fezinha nos jogos da Copinha também. Link do primeiro comentário é o meu link, você se cadastra e pode se divertir muito. Galera maior de 18 anos, dentro do site do Aposta Ganha. Segundo recado rápido, semana que vem tem novidades. Eu disse que ia fazer o anúncio do anúncio. Novidades para os inscritos do canal. Por exemplo, a volta do Jorge Igor Responde, num formato diferente. Semana que vem a gente anuncia as novidades por aqui. Bom, Thiago Carpini chegou. Eu acho que dentro do que você tinha de opção no mercado é uma aposta, mas eu acho que é interessante. Eu, por exemplo, adotaria esse caminho ao invés de buscar um treinador de muita bagagem, porém com trabalhos ruins recentes. Então, por exemplo, você tem um Vanderlei Luxemburgo aí disponível. O último bom trabalho do Luxemburgo faz muito tempo. O trabalho mais recente era um trabalho que andava uma casinha para frente e voltava essa mesma casinha para trás. Quando não voltava, duas, depois de andar uma. Então, não é um treinador que você olha e fala, né, hoje ele tem muita coisa a oferecer, né? Então, trazer um cara experiente como o Carpini te dá algo novo em termos de ideias, ou pelo menos a possibilidade, uma perspectiva de ideias diferentes, fora da casinha, algo novo, porém, te traz também o risco da inexperiência. Eu acho que esse é o grande debate sobre a chegada do Carpini. É um treinador que não viveu essa realidade de um grande clube na carreira até hoje. Nada próximo do tamanho do que é o São Paulo. Em termos de repercussão, em termos de pressão, em termos de obrigação, né? Porque nesse ano de 24 é uma volta à Libertadores da América. E isso para o São Paulo é algo muito especial. Não é uma competição qualquer. A Libertadores é a vida do São Paulo, é a essência desse clube, é o que mobiliza a torcida, é a grande obsessão. E você ter um treinador que não viveu essa realidade, sequer disputou a Libertadores como técnico, é algo para você temer, assim. É um risco calculado, claro. Não há nenhuma evidência, para ser muito sincero, a não ser a questão do risco da idade, do temor de não ter vivido isso, mas também você não tem nenhuma evidência de que o Carpini seja um cara que não vá saber lidar com pressão, com cobrança, não é nada. Mas você analisa, né? Você avalia isso, você constata, na verdade é um fato. Ele, com 39 anos de idade, ele tem mais ou menos a mesma idade, é mais ou menos da mesma geração de alguns jogadores que ele vai treinar. Por exemplo, ele jogou com o Wellington Rato na Caldense em 2017. Jogou, eles são da mesma era. E agora ele vai treinar um cara que tem idade para ser companheiro de time dele, né? Se o Carpini quisesse ainda jogar futebol, e jogou, foi um meio-campo, dos tempos de Guarani, eu lembro do Carpini. O Carpini jogou e treinou o Guarani, jogou, foi auxiliar e depois foi treinador efetivo do Guarani. Ele ainda teria idade para jogar. Então, esse fator da falta de vivência de competições desse tamanho, de uma Série A de Campeonato Brasileiro e principalmente de uma Libertadores da América, é um fato, tá dado, não tem como a gente negar isso. A falta de vivência de uma pressão de um clube de massa também. Como vai ser a reação do Carpini, como ele vai lidar e como vai ser o tamanho da pressão em cima dele na primeira derrota em clássico. Então, perde um majestoso, né? Perde um choque-rei. Como ele vai lidar com isso? Com as perguntas mais incômodas, com os posts em rede social que vão se avolumar, com eventuais corinhos que ele possa ouvir na arquibancada. É tudo muito novo. Então, quando você traz um treinador com esse pacote, você sabe que pode existir ali uma necessidade de um pouco mais de tempo para que ele se acostume com esse cenário. Outra coisa, aí é uma coisa de dentro de campo. Se você pegar os trabalhos de 23, que foram os melhores trabalhos do Carpini, que o alçaram, o catapultaram a um clube da expressão do São Paulo, ele tinha equipes majoritariamente
reativas, né? Equipes que, principalmente o Juventude, né? O Água Santa muito disso também, e no Juventude, equipes que se postavam atrás e que saíam com muita rapidez para os contra-ataques, no Juventude usando muitos lados do campo, e no Morumbi, muitas vezes ele vai viver o contrário. Ele vai pegar equipes que vão colocar 10 jogadores atrás da linha da bola. Ele terá que propor. Ele terá que encontrar soluções ofensivas. Ele vai ter que abrir os espaços e não esperar que os espaços se abram. Repertório para isso? Eu imagino que, por ser um cara de uma nova safra, uma safra de treinadores cada vez mais estudiosa e com cada vez mais ferramentas para avaliar adversários e para estudar sistemas, como scouts e tudo mais, eu acho que ele é plenamente capaz de dar esse tipo de resposta. Mas não é algo que marcou a carreira dele até aqui, né? A gente faz uma projeção, a gente imagina que ele é capaz de fazer o São Paulo jogar de forma ofensiva quando necessário. Mas vamos ver isso na prática. Então, é uma aposta que o São Paulo foi obrigado a fazer. O São Paulo não abriu mão de um técnico campeão para trazer uma aposta. As circunstâncias forçaram isso. Perdeu o Dorival Júnior, não imaginava perdê-lo agora, e o mercado não oferece tanta alternativa. Vamos buscar alguma coisa na América do Sul. Com essa escassez de tempo, o São Paulo perdeu o Dorival faltando menos de 15 dias para começar a temporada. Para começar o Campeonato Paulista, faltando menos de um mês para a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Então, o tempo jogou contra o São Paulo nessa hora. Então, acho que, e aqui vai um elogio, sim, à diretoria do São Paulo, diante de caiu uma bomba, sobrou explosão para tudo que é lado, arrebentou com um monte de coisa, a diretoria do São Paulo conseguiu achar uma solução rápida e viável, e que pode dar certo, e que parece interessante. Então, esse registro está feito. Boa sorte ao Thiago Carpini, que ele consiga, nesse maior desafio da carreira, mostrar todas as qualidades que ele mostrou no Água Santa e no Juventude, agora com um sarrafo bem mais alto. E nós vamos ver no dia 20, né, a estreia contra o Santo André. A TNT mostra esse jogo na primeira rodada do Campeonato Paulista. Antes de eu falar da nota, só para abordar um pouquinho essa coisa do treinador que é empregado, está empregado, recebe a proposta de um outro clube, ele sai do Juventude, faltando 10 dias para começar o gauchão. Ele pega o Juventude com as calças na mão. Aliás, o Juventude anunciou o Roger Machado, que virou uma aposta também, né? Porque os trabalhos do Roger não deram muito certo. Acho que o Roger é um cara com muito conhecimento de futebol e talvez alguma dificuldade para transmitir isso, né, para os seus grupos, e tomara que o Roger consiga ter trabalhado isso nesse período em que ficou fora do mercado, porque acho que é um técnico que pode dar muito ao futebol se encontrar a direção certa para o seu trabalho, que acho que ele ainda não encontrou. Mas sobre o que aconteceu com o Juventude, a notícia vai continuar acontecendo. E eu não enxergo mocinhos nem vilões no futebol brasileiro. Eu acho que é um mercado, é um negócio onde cada um vê o que é melhor para si. Então, quando o treinador reclama de interrupção de trabalho, eu não dou muita bola, porque eles interrompem também. Interrompem trabalhos em andamento, né? Interrompem trabalhos prestes a começar, temporadas prestes a começar. Então, sabe, quando o Dorival foi demitido do Flamengo, tô vendo muita gente agora falar o seguinte: o tempo inocentou o Flamengo, vocês criticaram o Flamengo porque mandou o Dorival embora. A questão não a crítica não foi pelo fato de mandar um treinador embora. Não foi porque isso é corriqueiro. A crítica foi mandar um técnico que venceu Libertadores e Copa do Brasil embora porque houve uma pequena queda no final da temporada que poderia ser totalmente revertida. Não foi no conceito a crítica, no conceito geral de demissões. Foi no ponto específico do Dorival. Não fazia sentido trocar Dorival por Vitor Pereira. Esse é o ponto. Se você troca o Dorival, tudo bem, ele acabou de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas nós vamos trazer o Klopp. Nós vamos trazer o Ancelotti, que seja. Alô, Edinaldo. Ok, mas, sabe, não fez sentido. Não fez sentido. O ponto não foi esse. Então, o treinador que reclama de ser... O Dorival fez isso com o Ceará. O Dorival largou o Ceará no início do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram o que aconteceu com o Ceará? O Ceará foi para a segunda divisão. Eu não sei se o desfecho com o Juventude vai ser o mesmo. Eu não sei se o desfecho com o São Paulo vai ser ruim da demissão do Dorival, se o Carpini vai conseguir arrumar as coisas ou não, mas cada um vendo o seu. Então, o torcedor hoje, cada vez menos, ele tem que se apegar a figuras. Sabe, assim, a instituição está em primeiro lugar. O Dorival passa, o Carpini passa, o Roger Machado passa, o Caleri passa, o Luciano passa, na seleção brasileira vai passar todo mundo. E a vida vai seguir. E entender, cada vez mais enxergar é difícil, porque o torcedor
Vive o futebol com a lógica da paixão. Mas ele precisa entender que os profissionais que estão representando as camisas ali, eles são transitórios, eles vivem antes da paixão, eles vivem a lógica profissional. Eles estão cuidando das suas carreiras. E eu imagino que quase todos os treinadores que estivessem, se coloca nessa situação, até mesmo o torcedor do Juventude, aquele que ficou mais chateado, quando ele esfria a cabeça, ele pensa, caramba, eu tô do Juventude, sou o técnico, eu tô do Juventude, um clube com história, campeão da Copa do Brasil, um clube que ficou tantos anos na elite, voltou para a Série B, voltou para a elite agora, é um clube que é importante no cenário do futebol brasileiro, mas eu recebo uma proposta do São Paulo para jogar Libertadores da América. Gente, é um caminho natural. Agora, isso não tira o fato, isso não exclui o fato de que largar uma equipe faltando 10 dias para começar o campeonato estadual é péssimo, é ruim, arrebenta com o trabalho de qualquer um e não pode ser romantizado. Normalizado sim, porque todos fazem. Treinadores fazem e dirigentes fazem com treinadores. Agora é péssimo, isso precisa ser registrado. Infelizmente, o Carpini vai ter na sua história o fato de ter abandonado o Juventude faltando 10 dias para começar o gauchão. Você vai entender a decisão, existe uma lógica nessa decisão, olhando apenas pelo aspecto do Carpini. Olhando para o Juventude, é realmente um problema muito sério que esse tipo de coisa aconteça e eu não sei se o caminho é você impor uma regulação para isso. Não sei. Se você estipular um limite, se você estipular uma janela para trocas, porque realmente foi péssimo para o São Paulo perder o Dorival em cima da hora e foi péssimo para o Juventude perder o Carpini em cima da hora. Achar que isso é normal, achar que isso é bom, normal é, mas que isso pode ser tranquilamente tocado, não. Eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco nisso, porque são planejamentos que vão embora, muitas vezes. O São Paulo estava contratando reforços. Imagino que o Juventude, eu não estava acompanhando as notícias da pré-temporada do Juventude, mas imagino que estava indo para o mesmo caminho. O treinador que está lá indica quem fica, quem sai, quem chega, quem contrata, quem não contrata. E aí vai começar o campeonato, vem outro técnico. Às vezes tem outra ideia, outra filosofia. Não dá, não dá. É preciso sentar e discutir isso com mais calma no futebol brasileiro. Parar de achar que vamos empurrar com a barriga essa situação. Porque também é o seguinte, né? O cara que é prejudicado hoje, amanhã prejudica outro. Foi exatamente o que aconteceu com o São Paulo. Mas é o São Paulo vendo dele. O São Paulo não é vilão, o Carpini não é vilão, o Juventude não é vilão, o Edinaldo não é vilão, o Dorival não é vilão. É cada um vendo o seu. Agora, já que é cada um vendo o seu, você precisa ter alguma norma para regulamentar isso. Para pelo menos organizar um pouquinho esse negócio. Eu acho que a gente precisa se debruçar sobre esse tema. Para fechar o vídeo, São Paulo soltou uma nota oficial lamentável, questionando o trabalho do Gabriel Sá. E, primeira coisa, né, você olha esse tipo de nota, a sensação que passa é que ali tinha algo muito além de um incômodo profissional com o Gabriel. Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas a coisa é tão fora do tom, né? A apuração do Gabriel estava correta. O Carpini estava fechando com o São Paulo. Depois, sobre a localização exata do Carpini, de reunião, se estava em São Paulo, se não estava, o Gabriel corrigiu essa informação. E um erro de informação, um erro que era pequeno, porque no principal o Gabriel acertou, que era a contratação do Carpini, como acertou tantas outras vezes, tantas outras contratações do São Paulo. É um repórter bem informado, que tem boas fontes, desde os tempos que cobriu São Paulo na Rádio Jovem Pan, de onde ele tem ótimas referências. Ontem vi uma manifestação do Vanderlei Nogueira, que é um dos maiores nomes da imprensa esportiva, é uma referência, aliás, é um dos meus ídolos. E extremamente gentil, elogiosa sobre o Gabriel Sá, com quem ele trabalhou durante algum tempo, e hoje o Gabriel faz uma cobertura independente, no Arquibancada Tricolor, né, num portal próprio. Então, é um profissional com uma taxa de acerto muito grande, mas talvez o fato dele ter boas fontes e revelar muitas coisas sobre o São Paulo antes da diretoria, antes de um anúncio oficial, isso gere algum incômodo. Eu não sei exatamente o que pensa a diretoria do São Paulo sobre o Gabriel, se a questão é pessoal, mas nessa nota me pareceu. Nessa nota a coisa extrapolou. Não é que os clubes não possam questionar o trabalho de jornalistas. Isso não está dito aqui, né? A gente não é intocável. Nós não somos santidades. Não, a gente pode ser criticado, desde que faça sentido e desde que seja feito na bola. Da maneira como o São Paulo fez, me pareceu uma tentativa de jogar o garoto dos Leões, né? Joga aos Leões, dá o nome, mostra uma insatisfação, liga a imagem dele a uma imagem de desrespeito com o clube, com o sigilo da instituição,
tenta passar uma sensação de que ele está prejudicando decisões estratégicas do São Paulo e a torcida cai de pau em cima do garoto. Se foi essa a intenção, espero que não tenha sido, se foi essa a intenção, saiu pela culatra. Porque grande parte da torcida do São Paulo se manifestou em apoio ao Gabriel, entendendo que, olha, o São Paulo passou do ponto nessa bola. E mais, eu acho que o São Paulo, que é uma instituição tão grande, tão gigantesca, se apequena com esse tipo de coisa. Se apequena com esse tipo de gesto. Agora, não é só isso, né? Eu acho que as pessoas que hoje estão no São Paulo, a gente precisa acompanhar, porque muitas vezes eu tenho as minhas convicções sobre o espírito democrático das pessoas que hoje comandam o São Paulo, elas ficam abaladas com episódios como esse do Gabriel, com episódios como a questão eleitoral do clube. Onde está a oposição do São Paulo hoje? Qual é o tamanho desse poder fiscalizatório do São Paulo hoje? Isso me preocupa. Para o futuro do São Paulo, o quadro político atual me preocupa. Eu espero muito que as pessoas que comandam o São Paulo entendam o tamanho da instituição, entendam a importância de se ter uma imprensa livre, que apure, que noticie com responsabilidade, evidentemente, e que essas pessoas também entendam o valor de uma oposição. O São Paulo não é de um grupo de 50, 100, 150 pessoas. O São Paulo é um clube que pertence a milhões de torcedores espalhados pelo mundo. E quem está lá precisa tocar o São Paulo com esse espírito de grandeza. Não como uma mera equipe de várzea do interior que compra guerras sem a menor necessidade e que tenta blindar o clube de observações, de visões que venham de fora. Isso é muito ruim. Eu acho que esse episódio, eu espero que ele não se repita, porque esse episódio não é pequeno São Paulo, apequena as pessoas que, assim como treinadores, assim como jogadores, são transitórias também. Elas também precisam entender isso. Elas passarão e o São Paulo ficará. Like do vídeo se você ficou até o fim. Bom sábado, perdoe o atraso hoje na subida do vídeo. Vai sair um pouquinho depois do meio-dia, mas faz parte de vez em quando. Juízo e tchau.